Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E na lição de hoje nós estaremos estudando, meu irmão, mais um trecho da porção da Palavra de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando acerca das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, a relevância deste sermão para a Igreja de Cristo. E nesse trimestre nós estamos abordando o caráter do cristão, o caráter do cidadão do céu. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Losso. Semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Quero deixar um abraço muito especial para aqueles que estão participando da live, isto mesmo. Este conteúdo que eu estou ministrando hoje, nós faremos uma live no próximo sábado, véspera da lição, em que muitas igrejas é ministrado aos domingos pela manhã. Então, no sábado à noite, às 19 horas, nós estamos realizando esta live. Eu quero saudar com a paz do Senhor aqueles que já estão aí aguardando o início dessa escola bíblica dominical. Amém, meu amado? Dito isso, vamos então para a lição. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 3. Jesus, o discípulo e a lei. Leitura bíblica encontra em Mateus capítulo 5, versos 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A presente lição nós vamos entender a relação entre Jesus, o discípulo e a lei de Deus. Ao contrário do que muitos possam pensar e imaginar, ensinar e pregar, Jesus ele não anulou a lei de Moisés, porque ele foi o único que cumpriu, obedeceu toda a lei de Deus por completo. E Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ainda de acordo com Jesus, a justiça dos discípulos, os seus discípulos, deveria ser muito superior à justiça dos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus, a confiança deles e a justiça deles estava baseado na meritocracia, na observância da lei. Já a justiça que Jesus estabeleceu para os seus discípulos estava centrada no sacrifício do Filho de Deus, e esta justiça, esta segurança, ela é comunicada no coração do crente através do Espírito Santo. É sobre isto e muito mais que nós estaremos falando nesta lição de hoje. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi o único homem que cumpriu toda a lei de Deus. Desde Gênesis, meu amado, até os dias de Jesus, a história da humanidade todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós observamos que Jesus ele cumpriu a lei, ele obedeceu a lei.
Jesus ele não atropelou a lei, ele não jogou no lixo todo o trabalho realizado pelos profetas, pelos homens de Deus que pregaram a lei, ensinaram a lei e viveram a lei. Nós vamos entender nesse primeiro tópico a relação entre Jesus e a lei de Deus. Um compromisso com o passado. Jesus foi o único a cumprir toda a lei de Deus, pois esta expressava o caráter do Altíssimo. Jesus valorizou a lei e revelou aos discípulos a interpretação e a aplicação mais fidedigna das Sagradas Escrituras. Ele revelou como a lei se aplicaria na nova aliança. Ao falar de um compromisso com o passado, Jesus ele valorizou e muito o trabalho dos profetas, de Moisés, aqueles que declararam, profetizaram, que observaram a lei. Por que Jesus valorizou a lei? Primeiro, irmãos, a lei ela expressava o caráter de Deus. Como o caráter de Deus, a natureza santíssima de Deus, ela não mudou na nova aliança, Jesus ele não desprezou, antes a cumpriu e valorizou e falou, eu não vim abrogar a lei, eu não vim para anular a lei, eu vim para obedecê-la, tá bom, meu amado? Então Jesus ele enalteceu e valorizou a lei. Agora nós precisamos compreender que Jesus na nova aliança, ele deu uma nova interpretação e uma aplicação mais fidedigna das Sagradas Escrituras. Nós vamos olhar que na lei de Moisés, se um homem deitasse com uma mulher, ele estaria adulterando com ele. Na interpretação de Jesus, se um homem somente desejasse uma mulher, ele já estaria adulterando com ela. Então, o padrão estabelecido por Jesus, irmãos, era um padrão mais elevado do que os dos escribas e fariseus, tá bom? Então, Jesus, ele revelou como a lei se aplicaria na nova aliança. É o que nós vamos observar daqui em diante nesta lição. Jesus não veio para destruir a lei. Muito embora a lei não tivesse o propósito de salvar o homem, todavia esta serviu para apontar-lhe a necessidade de um Salvador. Jesus não anulou a essência da lei. A bem da verdade, ele a interpretou através dos seus ensinos e deu-lhe um sentido bem mais aprofundado. Ao falar que Jesus ele não veio para destruir a lei, alguns irmãos falam assim, não, o tempo da lei era proibido isso, agora no tempo da graça está tudo liberado. Meu irmão, no tempo da lei não poderia matar, na nova aliança não pode matar. No tempo da lei não poderia adulterar, na lei também não pode. E o homem, só de olhar para uma mulher e uma donzela desejar, ele já adulterou com ela, tá bom, meu querido? Então, Jesus, ele mostrava, e a lei dizia que o homem não era salvo por observar a lei, tá bom, meu amado? Todavia, a lei, ela cumpriu o seu papel. A lei, ela direcionou, orientou o homem, apontando para ele a necessidade de um Salvador, uma vez que a natureza pecaminosa, decaída do homem, não tem prazer na lei de Deus, tá bom, meu querido? Então, Jesus, ele não anulou a essência da lei. O sacrifício de Jesus, irmãos, ele não anula a lei, ele cumpriu toda a lei. E agora, todo aquele que é salvo em Cristo verdadeiramente, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas antigas passaram e agora ele é conduzido pela a lei do Espírito. Tá certo, querido? Porque o Espírito está no coração dele. A lei está gravada no coração dele. E ele terá o prazer não somente de observar a lei de Deus, como dizia o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então Jesus, em seus ensinos, ele reinterpretou a lei e deu a ela um sentido muito mais profundo e uma aplicação que ia de encontro aos padrões morais e éticos dos seus seguidores. Amém, queridos? Jesus não anulou a lei. Ele a valorizou e a interpretou, dando a ela um sentido muito mais profundo. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O padrão moral e ético da lei foi depreciado pelos líderes religiosos da época. Jesus não somente a cumpriu, ele a colocou em um patamar bem mais elevado. Segundo ele, tanto a ação como a intenção do homem deveriam ser julgadas segundo a lei. Jesus, irmãos, ele de fato ele cumpriu toda a lei e ele, vamos dizer assim, ele aperfeiçoou. Jesus era a única pessoa, irmãos, que tinha gabarito, conhecimento de causa, autoridade moral. Ele era Deus, ele é Deus. Então, ele veio estabelecer um padrão ético e moral através da lei de Moisés. Veja só, Jesus ele não anulou a lei. Mas a lei não salva, é a graça sois salvo. Então, vamos lá. O padrão moral e ético da lei de Moisés, o espírito da lei, os preceitos divinos, a vontade de Deus expressa ali, ele foi depreciado, desprezado gradativamente pelos religiosos daquela época, no decorrer de toda a história. Então, meu amado, aquelas pessoas ensinavam a lei segundo os seus propósitos, segundo os seus interesses, para manter o domínio sobre as pessoas. Jesus, irmãos, ele colocou a lei em um patamar muito mais elevado do que os escribas e fariseus, a ponto das pessoas dizerem, olha, ele fala com autoridade, não como os escribas e fariseus. Porque segundo Jesus, irmãos, tanto a ação do homem, que era a prática do pecado, como a intenção do seu coração, deveriam ser julgados perante a lei. A lei dizia se o homem cometesse uma determinada ação, ele seria julgado e condenado pela lei. Mas a lei de Jesus, a interpretação, o patamar que ele coloca a lei, ele mostra que não somente a ação, mas a intenção do coração, esta deve ser julgada perante a lei. Então, nesse sentido, Jesus ele cumpriu a lei e ele a aperfeiçoou quanto à sua interpretação, quanto à sua aplicação na nova aliança, tá bom, meu querido? Nós não observamos os preceitos da lei para a salvação, mas porque fomos alcançados pela graça. Através do sacrifício de Jesus, que obedeceu toda a lei, a minha nova natureza, ela tem prazer na lei de Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. A letra da lei, a verdade do Espírito. Nesse segundo tópico, nós vamos entender que a letra da lei, escrita por Paulo, ele estava se referindo à lei de Deus e à verdade do Espírito. Veja só, no tempo da lei, a lei foi comunicada por Deus nas tábuas dos 10 mandamentos. Foi escrito pelo dedo de Deus, pelas mãos de Deus e comunicada a Moisés. Na nova aliança, a lei do Espírito foi cravada e escrita com o sangue de Jesus no coração do crente. Amém, querido? Então nós vamos ver o paralelo entre a lei de Moisés, escrita em tábuas, e a ação do Espírito na vida do crente, que o crente vive sobre a lei do Espírito, que foi colocada, escrita na tábua do seu coração. O que a expressão letra da lei significa? Paulo usava este termo para se referir à lei. Segundo ele, esta não foi estabelecida para salvar o homem, mas para refrear sua natureza pecaminosa. Os mandamentos de Deus foram estabelecidos até que viesse o Salvador.
Depois disto, o homem viveria a lei do Espírito, ou seja, seria guiado por ele. Ao falar aqui, o que é a letra da lei? Alguns falam, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos lá então. Quando Paulo se referia a esse termo, a letra da lei, Paulo estava se referindo à lei de Moisés ou à lei de Deus lá no Antigo Testamento. Pois, segundo Paulo, irmãos, a lei ela não foi estabelecida para salvar o homem. A lei não tinha esta prerrogativa. Ela tinha como objetivo refrear a natureza pecaminosa do homem e estabelecer um padrão moral e ético a ser vivido por aqueles que andavam com Deus. Os mandamentos de Deus, irmãos, eles foram estabelecidos tão somente até que viesse o Salvador. Então, todos seriam salvos não pela observância da lei, mas por conta do sacrifício de Jesus. E quanto aos crentes do Antigo Testamento, todos eles foram salvos não por obedecerem à lei, mas por conta da fé no sacrifício do Filho de Deus que viria um dia para morrer na cruz do Calvário. Depois disso, irmão, nós compreendemos que na nova aliança, o homem, ele vive a lei do Espírito, tá bom, meu amado? Paulo vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, meu querido. Então, na nova aliança, nós somos guiados pela lei do Espírito. É o Espírito Santo que habita na minha vida e habita na sua vida, que nos leva a viver o padrão moral estabelecido pelo Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus. A perspectiva teológica da lei. A lei tinha 3 naturezas distintas: a cerimonial, a civil e a moral. A primeira se refere tão somente ao judaísmo com seus ritos e liturgia própria. A segunda diz respeito às diversas obrigações civis de um judeu para com sua nação. A última diz respeito ao padrão ético e moral a ser vivido pelo povo escolhido por Deus. Sobre a perspectiva teológica da lei de Deus, irmão, nós podemos compreender o seguinte: por que a lei não foi anulada? A lei ela continua em plena atividade. Porque nós precisamos entender, irmãos, que a lei ela tem 3 naturezas. Fomos até discutido isso no trimestre anterior, tá bom? A lei ela tem a natureza cerimonial. Há preceitos na lei que diz respeito somente ao culto judaico, tá bom? A liturgia judaica, como fazer o sacrifício, a forma do sacerdote se apresentar, os ritos, a consagração do primogênito. Então, aquela ali são ritos que diz respeito, a parte cerimonial que diz respeito ao judaísmo, a liturgia judaica, tá bom, meu irmão? A segunda natureza da lei, irmão, diz respeito à questão civil, a natureza civil, que diz respeito às obrigações civis de um judeu para com a sua nação. Por exemplo, na lei de Moisés, todo o macho de 20 anos para cima, ele estava apto para a guerra. Mas se ele contraísse um matrimônio, ele não poderia ir para a guerra durante um ano. Existem leis, meu irmão, que diz respeito tão somente ao judeu perante a nação. A lei do levirato, quando o irmão morria e não gerava um filho, o irmão mais velho, ele deveria casar com a viúva e aquele filho seria registrado no nome do falecido. Isso aí são leis civis, que diz respeito somente ao povo judeu. Agora, a última natureza da lei, meu irmão, é a natureza moral, tá bom? Essa natureza moral diz respeito ao padrão ético, ao padrão moral, os valores e princípios da lei, os valores éticos e morais a serem vividos pelo povo escolhido por Deus. Esta última natureza, a natureza moral, esses valores eles são universais e atemporais.
se aplica a qualquer povo, a qualquer cultura e aos cristãos de todas as eras e de todos os tempos, tá bom, meu amado? Esta aí é a perspectiva teológica da lei de Moisés. Daí a razão que nós compreendemos que nem todos os preceitos da lei do tempo de Moisés se aplicam dentro do cristianismo. A natureza civil e a natureza cerimonial. Já a natureza moral, valores e princípios éticos, estes sim, são universais, se aplica a qualquer povo, a qualquer cultura e a qualquer cristão de todos os tempos e de todas as eras. A lei e a verdade do Espírito. A salvação é um dom de Deus. Esta se dá por conta do sacrifício meritório de Jesus, o único que cumpriu toda a lei. Sobre a ótica da nova aliança, a lei que outrora foi escrita em tábuas de pedra pelas mãos de Deus, passa a ser escrita pelo Espírito nas tábuas do coração do salvo em Cristo. Qual o paralelo entre a lei e a verdade do Espírito? Observe uma coisa, que a salvação ela não é alcançada pela observância da lei, porque a Bíblia fala que a salvação é um dom de Deus. Então, dom é o quê? É uma dádiva, tá bom, meu irmão? É fruto da graça de Deus, é um favor imerecido. Não se baseia na meritocracia humana, mas se baseia no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o único que cumpriu toda a lei de Deus e foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora, sobre a ótica da nova aliança, a lei que outrora foi escrita em tábuas de pedra pelas mãos de Deus, a lei do Espírito foi escrita nas tábuas do coração do crente. Olha que coisa linda! Deus comunicou a Moisés a lei, escreveu nas tábuas de pedra e comunicou a Moisés. Na nova aliança, o salvo em Cristo tem o Espírito Santo. Quando ele aceita o Espírito Santo, ele é selado pelo Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo, ele é revestido pelo Espírito Santo, ele recebe os dons espirituais, dons ministeriais. E a lei de Deus, que foi comunicada para Moisés no Antigo Testamento, o princípio da lei, o propósito de Deus, o caráter de Deus, ele é comunicado ao crente através do Espírito, que vai colocar no âmago do seu ser o prazer para com a lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Embora ele tenha uma natureza pecaminosa que não tem prazer na lei de Deus, ele luta contra essa natureza pecaminosa. E pelo Espírito, ele passa a ter prazer na lei de Deus. Porque a lei de Deus, irmãos, está cravada no seu coração, no seu âmago, no seu caráter. Quando nós olhamos os princípios estabelecidos por Jesus no Sermão do Monte, e nós temos ali os princípios da lei de Deus lá do Antigo Testamento. Basta você ler, fazer uma análise. Lá fala sobre o amor para com o próximo, da misericórdia, da compaixão e qual que é a síntese da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós observamos que o salvo em Cristo, ele tem a lei de Deus cravada nas tábuas do seu coração, comunicada pelo Espírito, a lei do Espírito. Amém, querido? Glórias a Deus. Qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? A observância da lei não produz salvação, mas o salvo em Cristo demonstra em seu viver o padrão moral e ético da lei de Deus. A natureza moral da lei se aplica a todos os cristãos, pois os valores morais e éticos nela contidos são universais e atemporais. Qual a relação do crente, os discípulos de Jesus e a lei? A primeira coisa, o cristão ele compreende que ele não é salvo pela observância da lei. Mas, todavia, irmãos, o salvo em Cristo, ele vai demonstrar
a lei de Deus através do seu padrão moral e o padrão ético. Ele é casado com uma única esposa. Na lei falava acerca da pureza sexual, na nova aliança também a mesma coisa. Na lei falava-se do cobiçar o sexo oposto, cobiçar a mulher do seu próximo. Então, na lei estabelecia o padrão moral, de conduta e ética a ser vivido. Na nova aliança, irmãos, o crente em Jesus Cristo, meu irmão, ele vive esta lei, mas esta lei ela é comunicada pelo Espírito Santo. E precisamos destacar que a natureza moral da lei de Moisés, entendemos o seguinte, nós falamos que a lei ela tem três naturezas: a natureza cerimonial, a natureza civil e a natureza moral. A lei de Moisés, quanto à sua natureza moral, meu irmão, ela se aplica a todos os cristãos, porque os valores morais e éticos nela contidos, irmãos, eles são universais e atemporais. O que é isso? Ele independe da cultura, do povo, do grau de conhecimento de Deus, se é mais aprofundado ou menos, se é um povo mais letrado, mais culto, ou um povo mais simples e humilde. Esses valores, eles são valores universais e atemporais, não ficou retido somente para o tempo dos cristãos, somente para o tempo dos apóstolos. Eles se aplicam às nossas vidas. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? A lei, enquanto a sua natureza moral, meu irmão, elas revelam o caráter de Deus, o propósito de Deus para o homem, acerca dos seus valores morais, o seu valor ético, que vai conduzir a sua vida, seu casamento, a criação dos filhos, ele enquanto patrão, ele enquanto empregado, vai dirigir aquilo, a sua mente. Paulo vai dizer, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, se há algum valor, se é decente, seja isso que ocupe os vossos corações. Então, esta nova lei, meu irmão, potencializada e aperfeiçoada por Jesus, ela julga não somente a ação humana, ela julga também a intenção e o pensamento. Porque na nova lei, Deus quer o homem por pleno, corpo, alma e espírito, vontade, intelecto e razão. Tá bom, meu querido? Como diz lá o salmista, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A justiça do reino de Deus. Em que se baseia a justiça do reino de Deus? No mérito humano? Não. Na justiça humana também não. A justiça do reino de Deus, irmãos, está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus, irmãos, ele teve alcance atemporal, antes, no passado, no presente e no futuro, tá bom, meu irmão? Ninguém foi salvo por observar a lei, mas a justiça do reino de Deus, irmão, ela não está fundamentada nas obras humanas. Ela está fundamentada no sacrifício do Filho de Deus. Agora, todo aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura, ele terá, sim, de fato, prazer na lei de Deus. E esta é a justiça do reino de Deus. É o Espírito Santo, a lei do Espírito, no coração do crente. Que coisa maravilhosa! Quem é grande no reino de Deus? De acordo com Jesus, aquele que primeiro vive e depois ensina a palavra é tido como grande no reino de Deus. Nem todos têm a oportunidade de ensinar na casa de Deus, mas todos têm o dever de ensinar através da própria vida. O testemunho do salvo é a pregação que o descrente tem acesso. Segundo o preceito estabelecido por Jesus, quem é grande no reino de Deus? Certa feita os apóstolos estavam brigando, né? Tiago e João queriam ocupar os primeiros lugares. Falou, mãe, chega lá perto de Jesus e pede para a gente sentar um do lado direito e outro lado esquerdo. Nós queremos ser grandes. E Jesus demonstrou, meu irmão, que grande no reino de Deus é aquele que primeiro
ele vive a palavra. Porque não adianta nada ensinar se você não vive, tá bom, meu irmão? A melhor pregação, meu irmão, é o testemunho de vida, é o peso moral da pessoa. Agora, fato é que nem todos têm a oportunidade de ministrar, de ser professor na escola bíblica dominical, não é verdade? E como é que nós podemos ensinar? Como é que o crente pode ensinar? Através do seu testemunho, através do seu exemplo pessoal. Por quê? O testemunho do crente, irmãos, é a pregação que o descrente tem acesso. É a pregação silenciosa, é o comportamento, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de andar, na forma de agir. Ele é honesto, ele é, vamos dizer assim, cordial, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é pacificador, ele é longânimo. Então, estas qualidades, estas virtudes, meus irmãos, elas atestam que esta pessoa ela está ensinando a outras através do seu testemunho. E estas pessoas que primeiro vivem a palavra, foram transformadas pela palavra, elas ensinam sem palavra, através do seu testemunho de vida. Glórias a Deus. A justiça do reino de Deus. De certa forma, o povo escolhido desvirtuou o sentido da lei. Eles passaram a acreditar em sua própria justiça ou meritocracia. Na nova aliança, a justiça do reino de Deus se baseia no sacrifício de Jesus e é o Espírito Santo que comunica no íntimo do cristão a certeza desta perfeita justiça. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, irmão, nós vamos observar que, em dado momento, o povo escolhido por Deus, ele desvirtuou, deu uma nova interpretação e um sentido para a lei. Tá bom, meu amado? Por quê? Eles passaram a acreditar, irmãos, que eram merecedores da graça, da bondade e da salvação. Aí nós vamos pegar algumas pessoas arrogantes, nós vamos pegar aquele que vai dar a sua oferta e fala, graças te dou, que eu não sou como esse miserável publicano, eu dou minha oferta. Então nós vemos ali o espírito da altivez, aquelas pessoas que achavam que eram merecedoras da graça, da salvação de Deus. Então, meu amado, esta autoconfiança revelou pessoas altivas, soberbas e prepotentes que acreditavam na sua meritocracia, na sua justiça própria. Na nova aliança, irmão, a justiça do reino de Deus, ela se baseia, não é no mérito humano, é no sacrifício do Filho de Deus, tá bom? E é o Espírito Santo que comunica no íntimo do cristão a certeza desta justiça perfeita. Então essa justiça do reino de Deus, irmãos, ela habita no nosso coração e é o Espírito Santo que nos dá a certeza de que de fato nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de que de fato nós participaremos do arrebatamento. É o Espírito de Deus que comunica aos nossos corações que nós estamos em plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E que a qualquer momento que a trombeta soar, nós estaremos apresentando-nos diante do Senhor para o arrebatamento. E quando lá chegarmos, todo salvo em Cristo, ele vai ter uma certeza que ele ali chegou não por conta da sua justiça, não porque merecia. A primeira coisa que ele vai sentir no ato do arrebatamento é que ele não merecia estar ali. Ele não merecia participar daquele momento, mas que aquilo ali é fruto da graça, é fruto da bondade, é fruto da misericórdia de Deus para com a sua vida. Amém, queridos? Glórias a Deus. Cerramos aqui a nossa ministração. E o meu desejo, a minha oração, é para que o Espírito Santo complete na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude das minhas limitações, das minhas falhas e imperfeições. Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo há de comunicar muito mais verdades
e revelações acerca deste ensinamento. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dá-nos a graça de viver o padrão moral e ético estabelecido pela tua palavra. Dá-nos a graça de sermos santos, consagrados, dedicados, pois a nossa justiça não está baseada em nós mesmos. Esta justiça ela vem do Senhor e é comunicada pelo teu Espírito, que o sacrifício do teu Filho foi perfeito. E por causa do sacrifício de Jesus, nós temos paz no coração, nós vivemos sobre esta nova aliança. Nós amamos a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o teu Espírito que nos leva a viver a palavra, amar a palavra, ensinar a palavra e testemunhar o efeito da transformação da palavra na vida do homem. Fica conosco e nos abençoa, pois assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu amado, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, mas fique tranquilo, porque se em caso de arrebatamento eu encontro com você por sobre as nuvens, e lá no alto estará o nosso lindo Senhor Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.